Semana decisiva, Vasco tem o sim do técnico Fernando Diniz. Último detalhe para fechar, logística do Cruz Maltino. Vamos repercutir a partida contra o Palmeiras. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonathan Santos, chegando com tudo neste início de semana, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante, acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Lembrando, BTB em todos os lugares e sempre nas notícias, em parceria com a Alfa. Lá você encontra as melhores odds do mercado. Alfa, sempre um lance à frente. Vai fazer a sua aposta? Aposte com responsabilidade. Lembrando sempre que é para maiores de 18 anos. Link no primeiro comentário fixado. Seja Alfa você também. Sem mais delongas, vamos às informações do Legítimo Clube do Povo. A galera tá aqui pedindo no comentários, no nosso direct, a coletiva com o técnico Felipe Loureiro. A galera que não pôde acompanhar na íntegra a coletiva, vou colocar aqui no link do nosso canal secundário do BTB Play. Lá você pode fazer a sua inscrição e acompanhar de graça. Acompanhar a coletiva na íntegra. Já vou colocar o link direto aqui na descrição do vídeo para você fazer a sua análise ali das palavras, né, do Felipe pós o jogo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a partida. Deixa eu trazer aqui logo as informações de logística do Vasco rumo e em preparação para a Venezuela. O Vasco que ainda se concentra no Behotel em Brasília, logo em seguida, né, já faz o seu treinamento nesta segunda-feira no CT do Brasiliense. Pós o treinamento, na parte da tarde, viajando para a Venezuela. Na parte da manhã, na terça-feira, treina no CT do Madeirense. Portanto, o Vasco vai fazer esse treinamento na Venezuela, no CT do Clube Madeirense, pela manhã, e depois segue em concentração, em preparação para o jogo da quarta-feira contra o Puerto Cabello às 7 horas da noite, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Um jogo que na competição internacional é considerado uma virada de chave por conta dos últimos resultados. A gente vai falar mais sobre isso, mas o Vasco precisa dar uma resposta, precisa buscar a liderança. Só a liderança interessa na Copa Sul-Americana. Depois do jogo de quarta-feira, já pensar no jogo de sábado contra o Vitória no Barradão. Uma vitória fora de casa, um resultado positivo fora de casa é fundamental, principalmente, né, a tabela. A tabela do Brasileirão basicamente não espera. Você tem que pontuar, você tem que buscar esse resultado. E o Vasco está nessa pressão, buscando essa virada de chave nas duas competições. Só uma informação em relação à arbitragem de quarta-feira é do senhor José Martínez do Paraguai. É a arbitragem para o jogo contra o Puerto Cabello já definido. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre a questão treinador. Informação ontem até na programação da Sport TV, o repórter, né, e comentarista agora, Eric Faria, trouxe uma informação importante, uma atualização sobre Fernando Diniz, o técnico que o Vasco quer. Claro, todo mundo sabe, o Pedrinho confirmou essa informação aqui na entrevista no Embarque sobre a negociação. E nesse caminho, né, nesse interim, o Fernando Diniz já deu o ok, já deu o sim para o Vasco, né? Já tem ali todo o planejamento em relação a reforços, a janela do meio do ano. O detalhe nesse momento que falta para fechar, ter o acerto, e o Diniz já no dia seguinte está treinando o Vasco, e ao que tudo indica, essa semana é decisiva para o fechamento com o novo treinador, é a questão do salário. O Vasco está só ajustando
O Vasco tem um valor, o Diniz tem uma outra pedida. E os dois estão chegando nessa negociação num denominador comum para fechar com o Fernando Diniz. Então o Vasco já tem o sim dentro das opções, né, que o Diniz tinha em relação a mercado no futebol brasileiro em outras escolas. O Vasco é o que mais o Diniz vê com bons olhos, é o que o Diniz mais se agrada no momento por conta do planejamento. A ideia inicial era o Diniz assumir durante a parada da data FIFA e do Mundial de Clubes, até para ter um período, né, aquele treinamento em relação à saída de bola, algo que a gente já vai conversar sobre esse assunto, é a tônica do momento e vai ser um hábito caso, né, tudo se concretizar. Então tem um ok, tem um sim, tá tudo ali bem encaminhado. A questão é o salário, algo muito parecido até no período em que o Vasco estava ali fazendo uma negociação com o técnico Renato Gaúcho, mas a princípio o objetivo é fechar com o Fernando Diniz, já para o Vasco ter um comando, um treinador em campo. E tudo dando certo essa semana será contra o Vitória. A gente está aqui apurando as informações. O Vasco segue na logística, segue na viagem, nos jogos fora de casa, né? Até o jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão no dia 17. Os jogos do Vasco serão totalmente longe de São Januário. Uma situação que acaba preocupando. Falando em preocupação, logo vamos ter uma atualização em relação ao departamento médico sobre a situação física do Lloyd Augusto e do Lucas Freitas. Assim que tiver uma resposta em relação aos jogadores que sentiram ontem na partida, no momento que o Vasco conseguia equilibrar as ações do Palmeiras. O Palmeiras, obviamente, com a sua qualidade em relação à parte técnica dos jogadores individual, tentava ameaçar a linha adversária do Vasco. Mas o Vasco estava até um determinado momento numa linha defensiva muito seguro. O momento mais do primeiro tempo que o Palmeiras teve chance foi com o Emiliano Martins, uma cabeçada numa jogada ensaiada com o Richard Rios. O Palmeiras estava tentando muitas bolas alçadas, bolas aéreas, ou então tentando em velocidade com o Piquerez, o Richard Rios e o Estevão, mas o Vasco estava conseguindo se segurar. Com isso teve chance até de abrir o placar. Agora falando mais um pouco do jogo, seria um gol importante do João Vitor, né? Se o Giai não salvasse com aquela bicicleta praticamente em cima da linha. E no segundo tempo, né, o que mais teme é a parte física do Vasco, que tem ali uma queda de ritmo. O Garré entra no lugar do Lloyd e não consegue se conectar bem ao time, né? O Lloyd até no momento que estava bem, né, o Vasco atacando num 4-4-2, conseguiu performar, desempenhar bem no primeiro tempo. Mas eu quero saber, torcedor, o que mais incomoda nesse momento é que o Vasco chega a 6 jogos sem vencer, né? Contra 1-0 contra o Palmeiras, 1-1 com o Operário, 1-0 contra o Cruzeiro, 0-0 contra o Lanús, 0-0 contra o Flamengo, 2-1 contra o Ceará em derrota e 3-1 foi a última vitória do Vasco em São Januário contra o Sport. Isso incomoda demais. E assim, tem muitos debates em relação à partida de ontem. Se a gente for pegar no cenário, tem a questão do Felipe ter poupado o Verratti e o Felipe Coutinho, que por uma questão de sobrecarga, né, o Vasco acabou poupando o Piton em um jogo recente contra o Cruzeiro. Agora foi o Verratti e o Coutinho, por conta da sequência de jogos. E o que preocupa é o risco de lesão, né? Os jogadores acabar se lesionando. Mas quero saber a sua opinião, torcedor, em relação a isso. Na sua opinião, foi a questão de poupar? Foi a questão do erro individual? E, sinceramente, não dá pra gente crucificar o Hugo Moura, né? A escolha, se o Hugo Moura ele não tem a saída de bola, deveria ter escolhido outro jogador. O Vasco tentou ali por várias vezes esse tipo de jogada, mas não tinha recebido a pressão. Ainda não tinha recebido ali uma investida, né, do Palmeiras. Quando aconteceu essa investida, houve o erro
e o gol do Vitor Roque. Então, é uma tônica, se a gente for ver no detalhe, vai ser assim também com o Fernando Diniz. Mas para essa saída de bola, o Verratti, ele não é o driblador, não é o cara do toque, ele é o cara do desarme, ele é o cara da interceptação, ele é o destruidor, vamos dizer assim, no jogo, é o pitbull, né? E assim, não dá para crucificar, erros acontecem. O Hugo Moura é um dos melhores jogadores, principalmente no meio campo do Vasco, mas tem que saber escolher, definir quem vai sair essa bola. Seria o Tietê, seria o Jair, e não dá pra gente pegar aqui e colocar o Hugo Moura na cruz, porque ali foi uma decisão errada, uma tomada de decisão em campo, mais um erro individual que custou caro pro Vasco, e o balde vai enchendo, né? O balde vai enchendo e o torcedor tem razão de ficar incomodado, até porque o Vasco agora é o 13º na tabela com 7 pontos e precisa ter um resultado positivo. A gente vai repercutir mais sobre a partida no próximo vídeo. Quero trazer novidades em relação a Lloyd, a também o Lucas Freitas, que é uma preocupação em relação à questão parte física. Tendo novidade, a gente traz para você, beleza? BTB Esportes em todos os lugares. Um abraço, até o próximo vídeo.